Bom dia, pessoal. Vamos aguardar só o pessoal entrar até às 11 horas e aí a gente dá início à nossa live, tá bom? Obrigado pela presença de vocês.
Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos aguardar mais um pouquinho o pessoal entrar, e aí a gente já começa aqui a nossa primeira live para a gente falar um pouco da Inovar Previdência, do novo plano, e como que a gente está conduzindo aqui a nossa entidade. Obrigado pela presença de vocês. Combinado. Olá, Filó. Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo bom? Bom encontrá-los. Bom dia a todos, como vão vocês? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Sérgio. Bom dia. Prazer revê-los. Prazer todo nosso. E aí, Adriana? Bom dia a todos. Tem um cara de cavanhaque aqui no canto, careca. O que é esse cara? É o Paulo Coelho? Alguém para enfeitar a live, né? É o Paulo Coelho que está aí? Tô vendo uma ruiva ali também, parece. Poxa vida, a gente fica um tempo fora, todo mundo diferente. Todo mundo muda, né? Bem, Regiane. Quarentena. Filó, Adriana, tudo bem com vocês? Sérgio, bem. Oi, Sérgio, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Marise, deve estar por Bom aí. dia. Bom dia. Bom dia. Rosária, estou vendo ali também, a Filó. Oi. Ok, tudo bem, Kay? Vou desligar o microfone um pouquinho aqui, só para ouvir Tudo agora, bem, gente. Prazer te ver também, viu, Kleber? Prazer todo meu. Vamos esperar mais um pouquinho, ver se entra mais algumas pessoas, e a gente já começa para cumprir o nosso horário. A ideia é a gente fazer uma breve apresentação institucional e depois a gente abre para a gente fazer uma interação, um bate-papo, para tirar dúvidas, enfim, tá? Deixar aberto aí para vocês. Bom, gente, vamos começar. Obrigado pela presença de vocês, por dedicarem um tempo aí para ver as novidades da Inovar. Para quem não me conhece, sou Kleber Nicolave, eu trabalho desde 2012 na nossa entidade, tá? Eu entrei em 2012 para tocar a parte de investimentos, e estou até então, em março, eu assumi a superintendência no lugar do Marcelo Figueiredo. Eu trabalhei 7 anos no fundo de pensão do metrô, antes de vir aqui para, então, abrir o Prev. E também tenho experiência em seguradora, trabalhei 5 anos em seguradora, na área de subscrição de risco e criação de produtos.
e aí eu tenho, nessa caminhada aí, 20 anos de experiência no mercado financeiro. A gente vai fazer... quero passar uns avisos aqui para vocês. A gente está trabalhando em home office desde março, por conta da pandemia. A gente mudou de endereço, a gente está lá na Rua Correia Dias, do lado do Metrô Paraíso, tá? Mas ainda a gente não consegue atender presencialmente por conta dessa situação da pandemia. Então, nós estamos realizando todos os trabalhos de casa, normalmente, fazemos os atendimentos também. Se quiserem fazer via vídeo, manda um e-mail para a gente agenda também para atendê-los via vídeo, tá? Fazer uma consultoria personalizada. Mas todos os trabalhos a gente tem feito de casa normalmente, né? Inclusive pagamento de benefícios, a gente tem feito de forma regular, sem prejuízo de nenhuma atividade. A gente até acabou facilitando alguns processos que agora podem ser enviados por via digital, documentos que antes tinha que assinar, encaminhar, a gente tem facilitado os processos para que não afete o dia a dia de vocês e a gente consiga também atendê-los da melhor forma possível, tá? Então, a gente continua trabalhando firme, até mais em casa do que no escritório. A gente está com novos projetos que a gente vai até apresentar para vocês. E eu também gostaria de pedir para vocês entrarem, quem não se cadastrou ainda, a gente tem o canal no Facebook, no Instagram e no LinkedIn, onde a gente está colocando várias informações a respeito do nosso plano de previdência. Então, é interessante vocês também se cadastrarem nesses canais para vocês poderem acompanhar, né, o nosso dia a dia. A ideia é a gente estreitar um pouco a comunicação com vocês, a gente está mais próximo, e a gente também quer feedback de vocês, que vocês nos enviem informações do que vocês acham que nós temos que melhorar. Enfim, é uma interação, uma via de mão dupla que a gente quer que vocês estejam mais próximos da gente, para a gente poder tocar o nosso negócio, para a gente poder fazer um plano que atenda cada vez melhor o desejo de vocês, tá? A gente vai colocar uma apresentação institucional, e no final eu vou fazer uma breve apresentação, e aí no final a gente vai deixar aberto para eventuais perguntas, sugestões, e aí vocês vão colocar no chat as perguntas, e o Ricardo ele vai mediando e a gente vai respondendo, tá bom? Então, hoje é a nossa primeira live. A gente pretende fazer outras, a gente também está pensando em fazer um trabalho mais aprofundado de educação financeira. Então, a ideia é a gente criar novos meios de comunicação para a gente poder colocar tudo que a gente vem fazendo e também instruí-los da melhor forma possível na tomada de decisão com relação ao nosso plano de previdência. Aqui eu achei interessante a gente resgatar um pouco esses 3 pontos que foram escritos lá atrás, da então Abrupprev, com relação à missão, visão e valores, né, que a gente tem em relação ao nosso plano de previdência. Então, a gente tem como missão criar um instrumento, que é o plano de previdência, para que as pessoas que confiam os seus recursos possam ter uma geração de patrimônio, onde elas possam ter uma renda segura e conservadora no longo prazo. Então, essa é a nossa missão, né? E a gente tem como visão também ser reconhecido pelos stakeholders, né? Tanto os participantes, como as patrocinadoras, as outras entidades, os outros fundos de pensão. A gente tem se destacado em algumas frentes, como na parte de investimentos. A gente tem uma carteira bastante diversificada, bem diferente da média do mercado. E a ideia é a gente ter essa visão de longo prazo,
né? A gente preza também como valor a ética, a transparência, a equidade e a credibilidade. Nessa parte de equidade, a gente também, na parte de investimentos, a gente acompanha todo o mercado, sem restrição, a gente escuta todos os gestores para a gente avaliar as principais oportunidades e a gente procura adequar isso à nossa realidade, né? A gente olha a composição dos participantes, a faixa etária, e diante disso a gente monta um portfólio para que atenda o anseio aí da população como um todo. É um desafio grande porque a gente tem aproximadamente 60% das pessoas que já estão aposentadas ou estão em fase de se aposentar. E os outros 40% que ainda estão acumulando patrimônio. Então, a gente tem que fazer esse casamento que a gente chama de passivo, para a gente poder escolher as melhores oportunidades de investimentos para gerar retorno, mas também não expor o patrimônio a grandes riscos. Pode passar, Renan, por favor. Qual que é o objetivo principal da Inovar, né? Nosso objetivo é instituir e executar planos de benefícios de caráter previdenciário, seguindo o que determina a legislação. A gente tem uma regulação bastante forte, a Previc, que é o órgão regulador, a gente tem um calhamaço desse tamanho de normas, vira e mexe sai instruções novas, novos normativos, a gente é bastante regulado, e aí a gente tem que seguir na risca o que a legislação determina. Pode passar, Renan, por favor. A nossa estrutura de governança e gestão, né, aqui é a forma como a Inovar funciona. A gente tem um conselho deliberativo, que é quem determina a linha mestre para a execução dos trabalhos, a diretoria executiva que implementa, né, essas deliberações, né, geralmente política de investimentos, orçamento, tudo isso passa pelo conselho deliberativo, e a diretoria executiva é assessorada pelo comitê de investimentos, que é formado por especialistas que acompanham o mercado, né, o mercado de investimentos, trazem as propostas, a gente analisa, passa pela diretoria executiva, em alguns casos, a gente remete até para o conselho deliberativo aprovar eventuais decisões de investimento. Por outro lado, a gente tem o conselho fiscal, que se reúne formalmente semestralmente, e ele emite um relatório de manifestação, que acompanha a execução da diretoria. Então, esse relatório, ele é enviado para o conselho deliberativo, que tem o conhecimento de como está o andamento do que foi determinado para a diretoria executiva implementar. A gente tem também alguns parceiros, né, na área de seguros, a Unimed, que é o seguro de E&O, né, o seguro de risco dos executivos, a Sinqia, que é a parte de sistemas, que é a parte que controla o saldo de vocês, o saldo individualizado, tudo isso é controlado pela Sinqia. A gente tem a avaliação atuarial, que é o EDAN, que faz que nos apoia nesse sentido. Auditoria externa, todo ano tem auditoria, esse ano a gente está com a Deloitte. E na parte de investimentos, a gente tem uma carteira própria, né, nós somos gestores. A gente tem alguns prestadores, algumas boutiques de investimento especializadas, que seria o Absolute, o Kinea, a Schroders e a SPX. E a gente tem bancos grandes também, Itaú e Bradesco, ajudando na gestão dos recursos. Temos também o apoio da consultoria de investimentos Aditus, que é especializada em previdência complementar. Esse pessoal é antigo, eles vieram lá da época da Risk Office, são todos formados pela USP e conhecem muito bem do setor. E na parte legal, a gente tem a assessoria da JCM. A JCM, hoje a gente tem em torno de uns 300 fundos de pensão, em torno de 80% dessa massa, eles prestam serviço nessa área legal. Eles têm uma expertise muito grande nessa questão legal, e para a gente é muito importante porque a regulação é muito forte. A regulação que a gente tem
a fiscalização da Previc é intensa, então a gente precisa ter um apoio de uma assessoria reconhecida no mercado. Aí na parte da administração a gente tem 3 núcleos, um de relacionamento, comunicação e benefícios, a gestão administrativa de governança e contabilidade e a gestão de investimentos. Lembrando que a Inovar, ela hoje, tudo que ela precisa para tocar o seu negócio, tanto a parte de RH, sistemas, tudo isso a gente não depende de nenhuma patrocinadora. A gente contrata tudo via o CNPJ da Inovar, então a gente tem total independência na questão orçamentária e na contratação dos serviços, tá? Pode passar, Renan, por favor. Aqui é a composição dos órgãos de governança. Conselho Deliberativo, a gente tem 2 representantes da Abril, um da editora Perfil e 2 participantes eleitos por vocês, tá? No Conselho Fiscal, nós temos 4 membros, um é o Reginaldo, que é o presidente independente, que não faz mais parte da Abril. A gente tem um representante da Perfil e 2 eleitos por vocês também. A diretoria executiva, que eu componho junto com o André, eu acumulo a função de AETQ e ARPB. O que é isso? A AETQ é o responsável pelos investimentos perante a Previc, tá? E o ARPB é o responsável pelo plano de benefícios. Então, eu sou responsável direto na Previc com relação a investimentos e benefícios. E o comitê de investimentos, que é composto pelos especialistas na área que compõem a nossa administração. E aí nós temos o Ricardo Cabreira, no relacionamento, comunicação e benefícios, a Silvia Lopes, que nos auxilia na administração, na governança e na contabilidade, e a Daniele Oliveira, recém-contratada, né, porque ocupava essa função anteriormente, como gerente de investimentos. Por favor, Renan, pode passar? Em números de participantes, hoje a gente está com em torno de 5.600 participantes, 1.140 contribuem, né, ou seja, fazem parte das empresas patrocinadas. Em aposentados, temos 754, 817 autopatrocinados, que são aqueles que saem das empresas e continuam contribuindo, e 2.884 participantes, que a gente classifica como BPD. O que é o BPD? É aquela pessoa que sai da empresa e ela deixa o saldo, para de contribuir, mas deixa o saldo remunerando pelo retorno dos investimentos. A gente gera hoje uma folha de aproximadamente uns 3,5 milhões mês, que a gente paga esses 754 aposentados. Pode passar, Renan, por favor. Em número de patrocínio, a gente tem 17 patrocinadoras, 10 do Grupo Abril, 3 da editora Perfil, que é a Caras, mais a Fundação Vitor Tívida, Diana Participações, Cooperativa Abril e a própria Inovar Previdência. Pode passar, por favor. Aqui a gente destacou os nossos diferenciais, né? A gente não tem fins lucrativos, então aqui a gente cobra uma taxa de 0,5%, que hoje, esse ano, deve fechar em torno de 0,45%. Único e exclusivamente para custear as nossas despesas de administração. A gente não tem nenhum lucro, a entidade não visa lucro de forma alguma. A política de investimentos é diversificada, a gente investe tanto no Brasil quanto no exterior. A gente tem uma gestão própria e terceirizada com expertise macro e micro de alocação. O que é isso? A gente cuida internamente muito bem da parte macro, da escolha das classes de ativos, bolsa, renda fixa, investimento estruturado, e aí a gente tem selecionado especialistas para cuidar da microalocação, os gestores que são especializados em cada estratégia. A gente tem como premissa básica a preservação de capital dos participantes, então a gente não corre riscos excessivos. A gente preza pelo aumento de patrimônio via ganho real, acima da inflação, que é o que gera
aumento de patrimônio e poder de compra. A nossa taxa de administração está abaixo da média do mercado. A gente tem uma governança bastante robusta frente à média dos fundos de pensão. A gente controla, a gente faz a contabilidade, a apuração de cota, é tudo feito internamente. A maioria dos fundos de pensão fazem isso de forma externa, via outsourcing. A gente tem retornos líquidos de taxas acima da média de mercado. E também temos um alinhamento de interesse. Grande parte do meu patrimônio está investido na própria Inovar. Então, toda a administração aloca recursos no nosso fundo, então a gente tem um total alinhamento de interesse. A gente tem uma forte regulação pelo Conselho Monetário Nacional, né? O Conselho, ele emite, a gente tem um normativo que chama Resolução 4661, e nessa resolução ele define os limites de alocação para cada segmento. A gente tem que seguir na risca esses limites, e em cima disso a gente elabora a política de investimentos, que é até mais conservadora do que a própria legislação. E a gente tem um patrimônio acima de 1 bi, que permite que a gente acesse estratégias mais promissoras, que às vezes com menor patrimônio a gente não conseguiria acessar. Pode passar, por favor. Por que o plano de previdência, né? Na ótica das empresas, a gente vê cada vez mais as empresas preocupadas com a questão social e o ESG, né? Então, na parte das empresas, a gente vê como relevante o plano de previdência para que possa gerar um benefício adicional para o participante, principalmente depois da fase laboral. E com a reforma da Previdência, os participantes, nós como cidadãos, a gente vai ter que estar cada vez mais preocupado com essa questão de acumular recursos para, no futuro, a gente ter renda para o nosso sustento. Então, a questão da reforma da Previdência só ressaltou a importância da Previdência complementar. Tá? Pode passar, Renan, por favor. As nossas opções de benefício, né? A gente tem algumas opções no desligamento, antes da idade da aposentadoria. O participante ele pode resgatar, ele pode portar o recurso, ele pode optar pelo autopatrocínio, que é continuar contribuindo, ou então só manter o saldo dele, corrigindo pelos investimentos, né? De longe, o resgate é a pior opção, porque ele acaba deixando todo o valor que a empresa contribuiu na conta dele, né? Então, essa parte do resgate é a pior opção que se pode fazer no momento do desligamento. Aposentadoria por idade, a partir dos 55 anos, ao se desligar da patrocinadora. A aposentadoria por invalidez, né, com a elegibilidade oferecida pela Previdência Social, até antes dos 55 anos de idade, a pessoa pode pedir a aposentadoria por invalidez. E a pensão por morte, que os beneficiários podem ter acesso ao recurso sem necessidade de inventários e decisões judiciais. Pode passar, por favor. Aqui é a evolução do nosso patrimônio. A gente, em 2019, fechamos com 1,71 bi. Hoje a gente está com em torno de 1,65 bi, tá? Por conta da rentabilidade que está abaixo do que a gente tinha projetado. A gente tinha projetado em torno de uns 9,5 para o ano, agora está em torno de 4,60. Então, hoje a gente está mais ou menos com 1,65 bi. Pode passar, por favor. Como que está a distribuição dos investimentos, né? A gente tem hoje está um pouco acima de 12,28, esse é o fechamento de outubro na Bolsa, por conta da valorização, 67% em renda fixa, investimento no exterior, a gente está perto do limite legal, que é 10%, isso mais por conta de valorização, por conta do dólar também. Investimentos estruturados, a gente está com 11%, que são os multimercados. Para o ano que vem, o que a gente está imaginando? Aumentar essa parcela de investimentos estruturados, de 11% para em torno de 15%. A parte de bolsa deve ficar em torno de uns 13%, e exterior a gente deve alocar em torno de 9%. Então, essa é mais ou menos o que a gente
objetiva para o ano de 2021 na parte de alocação de investimentos. Pode passar, Renan. Aqui é um histórico de rentabilidade, né, desde 2000, então a gente tem um retorno maior do que qualquer comparação com outro indicador, né, em relação ao CDI, a gente está mais ou menos em torno de 120%, a gente bate também o objetivo atuarial com folga, e poupança, IPCA e Bovespa, a diferença é bem expressiva. Pode passar, por favor. Aqui, esse é um comparativo que a gente elabora todo mês, isso pode ser acompanhado pelo site. A gente compara a Inovar com os maiores PGBLs de banco e seguradoras. Nessa janela especificamente, a gente, em todos os períodos, a Inovar tem apresentado rentabilidade acima da média de mercado. A diferença, a gente gosta de olhar mais no longo prazo, os 36 meses, que é onde a gente mira, e a gente tem uma diferença relevante. Ó. A média aqui deve rodar em torno de uns 15%, e a gente está com quase 30% de retorno nesse período. Com uma taxa de administração de 0,5%, bem abaixo da média de mercado. Pode passar, Renan, por favor. Aqui a gente fez um comparativo também com esses PGBLs, num horizonte de 10 anos, acumulando o recurso, como se a gente tivesse aplicado esse recurso em julho de 2010, e como que ficaria lá na frente, depois de 10 anos. Então, a gente vê que pode ter uma diferença, por exemplo, de 40% na acumulação de patrimônio aí em 10 anos. Então, a diferença é muito grande, muito grande. Pode passar, Renan, por favor. E aí a gente tem uma novidade na Inovar, que a gente está em fase de estudos avançados, que é a criação do Plano Família. O que é esse plano? É um plano novo em que os próprios participantes atuais, eles podem entrar nesse plano, e também os seus familiares, filhos, netos, primos, sogro, todo mundo pode entrar, que seja vinculado até o 4º grau, pode entrar nesse plano de benefícios. Esse plano, ele é um pouco mais flexível, pode passar, Renan, por favor? Ele é mais flexível do que o nosso plano atual. Depois de 3 anos de acumulação, a pessoa vai poder usar 20% do saldo acumulado para receber em 24 meses, então tem uma flexibilidade um pouco maior do que o plano que a gente tem patrocinado pelas empresas. Essa é uma parceria que a gente vai fazer com a Abrap, que é a entidade dos fundos de pensão, e a gente consegue ganhar escala com esse plano família, porque eu posso oferecer para o meu primo pode oferecer para o primo dele que não tem a relação comigo, então a gente consegue escalar, e a ideia é a gente ganhar patrimônio nesse plano para que a gente possa diminuir a taxa de administração. Então, a nossa taxa de administração de 0,5%, ela roda em cima do patrimônio administrado. Então, quanto maior o patrimônio, a gente tende a ter uma taxa de administração menor. Então, a gente conta com o apoio de vocês para que a gente possa vender esse plano, a gente vai ter uma força de venda interna. Além disso, também, esse plano, o participante vai poder contratar um seguro de vida, geralmente bem abaixo do valor da média de mercado. E aí tem um seguro de vida, por exemplo, se a pessoa falece, gera um saldo, que ele contratou lá uma pólice de 700 mil. Isso é creditado na conta na Inovar, e aí a pessoa, os beneficiários podem ter acesso a esse recurso, receber uma renda mensal. Basicamente é isso, pessoal, que eu tinha para colocar para vocês. Eu queria abrir aí para eventuais dúvidas. O Ricardo vai mediar, eu queria que vocês escrevessem no chat as dúvidas e a gente vai respondendo. Aqui estão os meus contatos, qualquer dúvida, eu estou à disposição.
Tem uma pergunta aqui, BPD pode voltar a contribuir? Pode. BPD, se quiser, pode. O BPD é aquela pessoa que deixou o saldo, né, e não contribui. Ela pode voltar a contribuir? Pode voltar a contribuir, tá? Ah, tem uma novidade também, a gente já está recebendo contribuições via Pix, tá? A nossa chave é o nosso CNPJ, então, com o nosso CNPJ, qualquer um pode fazer a contribuição via Pix, tá? Além das formas tradicionais, TED, DOC, transferência bancária. E aproveitem agora o final do ano para a questão da isenção dos 12%, que é interessante também para pagar menos imposto de renda. Então, a gente vai até soltar um comunicado a respeito disso. Aumento de contribuição a qualquer momento, tá? Você pode aumentar a contribuição, alterar. Qual a projeção de desempenho esse ano em relação ao CDI? Então, a gente está com 4,60 de retorno, frente a um CDI, vai dar quase uns 170% do CDI, tá? Mais ou menos esse ano, a gente deve fechar perto de 5%, tá? Vamos ver aqui se eu consigo acessar. Oi, Kleber. Oi. Estava aqui vendo, o pessoal estava colocando as perguntas aqui pelo chatinha, deixa eu voltar aqui. O Felipe estava perguntando um pouco sobre a saída das patrocinadoras do grupo, que era da Somos Educação. Você quer responder, por favor? Sim, as empresas da Somos estão em processo de retirada de patrocínio. Isso deve ocorrer parte em 2021, parte em 2022. A gente vai fazer um trabalho forte de retenção. O valor, eles têm mais ou menos em torno de 70 milhões, os participantes aqui da Somos, que dá mais ou menos 6,5% do patrimônio, tá? Não é tão relevante, mas a gente vai fazer um trabalho forte de retenção para ver se a gente consegue reter o máximo possível de recursos. Com a saída a gente teve uma redução de quadro expressiva nas patrocinadoras, mas isso não tem afetado o nosso patrimônio. A gente tem retido mais de 90% dos recursos, tá? Então isso não tem gerado impacto relevante no patrimônio administrado. O plano, ele está ficando maduro, né? Então, ele está com um patrimônio já em fase bem madura, e por isso que a gente está querendo lançar o Plano Família, e a gente também está buscando outras patrocinadoras. A gente provavelmente vai fazer algumas apresentações para empresas, para a gente tentar aumentar o patrimônio. Tem problema o patrimônio ir diminuindo? Não. A gente tem fundos que têm 300 milhões e administram normalmente. Então, assim, a gente tem bastante fôlego ainda para tocar os recursos. É lógico que com o crescimento de patrimônio é importante para a gente, para garantir a perenidade do negócio. Tem mais perguntas, Ricardo? Então o Felipe só complementou aqui como é que fica o saldo da empresa, né? Nessa parte, num processo de retirada de patrocínio, como é o caso da Somos, o saldo da empresa é incorporado ao saldo do participante. Então você vai poder levar esse valor, essa é uma condição imposta pela Previc, tá? Então, ao final do processo, quando tudo estiver já finalmente aprovado lá pela Previc, aí nós vamos enviar as instruções de como vai ficar cada situação, mas o saldo da empresa, sempre em processo de retirada, ele é incorporado ao saldo do participante, tá? O Nelson Blecher, não sei se você tinha respondido, ele perguntava a projeção do desempenho para este ano com relação a IPCA e CDI. Eu respondi. Respondeu já? O CDI deve dar uns 170%, mais ou menos, e IPCA... de cabeça, pessoal, vê para mim e me fala do IPCA, pessoal de investimentos. Mas a gente não deve bater a meta esse ano, por conta dessa questão da Covid, mas a gente teve uma recuperação forte. Em março, a gente chegou a ter um acumulado de quase 5 negativo. Em fevereiro, a gente teve foi 0,70, não, 0,70, mais 4,20 negativo em março, e aí esse menos 5 já está virando 5 positivo, né? A gente tem, em março, a gente teve muitas ligações de participantes preocupados, né, com a questão do patrimônio,
e a gente pediu calma, porque não dá para fazer nenhum movimento brusco nesse momento, e quem manteve a calma, a gente está conseguindo gradualmente recuperar, né, o retorno, 5%, a gente fechar, tá, na posição de ontem estava 4,60 no ano. Já é um retorno bastante relevante frente ao CDI, que está rodando em torno de 2 e pouquinho esse ano. Então, é um retorno bastante expressivo, embora a gente gosta só de olhar o longo prazo. Então, em eventuais janelas de curto prazo, eventualmente a gente pode ficar abaixo do CDI, mas não é o que tem acontecido também, tá? Porque a gente tem balanceado bastante o portfólio e tem evitado grandes perdas. É lógico que num cenário como maio, que a Bolsa caiu 30%, 40%, a gente não tem como segurar, embora a gente está também mudando a estratégia para o ano que vem nessa parte de Bolsa. A gente deve alocar em fundos com proteção. Então, em momentos de estresse, esse fundo ele vai atenuar um pouco a queda. Então, isso tende a diminuir o impacto num cenário de estresse. Tem mais pergunta, Ricardo? Tem bastante gente perguntando aqui. A Vera tinha perguntado sobre a questão de ganho de escala, né? Abrir a participação para funcionários de outras empresas para aumentar o patrimônio. Por favor. Então, isso a gente está prospectando empresas. Inclusive, a gente teve uma conversa há pouco tempo com uma empresa que tem um plano de previdência grande, que eles estão meio sem estrutura para tocar o plano. Então, pode ser, por enquanto é conversa preliminar, mas pode ser que a gente tenha aumento de patrimônio via empresas também. Tá? É mais difícil, porque as empresas têm enxugado cada vez mais seus quadros, então a tendência, isso não é só na Inovar, tá? Isso é do segmento geral de fundos de pensão. Você tem uma redução de contribuições que vem de empresas, e aí a aposta dos fundos de pensão é justamente esse plano família, que a gente chama como plano instituído, né? E tem também uma outra vertente que a gente também está tentando emplacar, que é viabilizar um plano instituído via uma associação, um sindicato. Uma associação de classe, eu consigo jogar dentro desse plano as pessoas associadas, e, por exemplo, quem presta serviço via CNPJ, esse tipo de coisa, a gente consegue encaixar. Só que a gente precisa de uma, que a gente chama de instituidora, que é uma associação, um sindicato, uma cooperativa. Então, a gente também tem conversado com a cooperativa da Abril, para ver se a gente consegue alguma parceria para o fomento, porque o que a gente quer é que o patrimônio cresça. Quanto mais crescer, mais barato a gente fica, a nossa gestão fica mais barata. Então, o nosso objetivo principal é o fomento. E a gente precisa do auxílio de vocês para isso, né? Principalmente nessa questão do plano família. Certo. O Robson pergunta aqui sobre a questão das mudanças no mercado financeiro, né, os juros com a situação como está, pergunta como a gente está preparado para esse cenário, e ele complementa também como é que a gente está olhando o longo prazo. Tá bom. Então, a ideia, a gente tem sempre o horizonte de longo prazo para a estratégia de investimentos. Embora anualmente a gente faz a revisão da política de investimentos, a nossa visão é sempre de longo prazo. Isso a gente enfatiza porque oscilações de curto prazo não vão fazer a gente mudar de estratégia, a não ser que seja alguma coisa muito relevante que impacte lá no longo prazo. O que a gente tem feito é aumentado cada vez mais o processo de diversificação dos investimentos, porque a gente não tem alternativa com essa taxa de juros muito baixa. Se a gente quiser proporcionar um retorno relevante para os participantes, a gente tem que atuar via diversificação de ativos e com uma combinação de ativos que a gente consiga diminuir risco. Porque se você aumenta exposição em ativos de maior risco, em momentos de estresse você pode sofrer muito. Então, a gente tenta fazer um casamento de um retorno bom para o participante, acima da inflação, mas a gente também olha o lado do risco, principalmente por conta desses 60% de participantes que já recebem aposentadoria ou estão em fase de pedir o benefício. Então, a gente tem essa preocupação de diversificar
mas com um controle rígido de risco, tá? Porque a nossa premissa principal é preservar o patrimônio dos participantes. Perfeito. A Andréia pergunta que ela diz que é autopatrocinada e que ao atingir 55, entra em aposentadoria em forma automática. É isso. Posso responder essa, Kleber? Automaticamente, aos 55, você se torna elegível, né? Então, você pode procurar inovar nesse momento, que a gente vai te dar todas as instruções para iniciar o processo de aposentadoria. É bastante simples, não tem nenhuma burocracia e rapidamente você fica sabendo como funciona todo o processo, tá? O Nelson pergunta também aqui sobre a abertura, né, dos participantes de fora, da Abril ainda esse ano. Você quer complementar? Na verdade, a gente ainda não abriu, né, essa questão desse plano família, então a gente ainda não tem um nível de atração. Você quer falar um pouco disso, Cláudio? Bom, o plano família, a gente está com o projeto pronto. Semana que vem eu vou apresentar para o Conselho. O Conselho aprovando, a gente começa a implantação em 2021. A ideia é lançar o plano no segundo semestre, porque tem alterações de sistemas e de aprovação do órgão regulador, que é a Previc. Então, a gente depende desses 2 pontos para poder lançar o plano. Eu vi uma outra pergunta sobre o retorno para 2021. Tá? A gente está projetando 7,8% de retorno nominal, que dá IPCA mais 4,5%. Tá? A nossa meta hoje é INPC mais 3,68% para o ano que vem. Então, a gente espera um retorno um pouco acima da nossa meta. É isso que a gente está projetando para o ano de 2021. Perfeito. Felipe diz que é autopatrocinado também, gosta do trabalho da gente. Muito obrigado, Felipe. Obrigado. Obrigado. A Mônica já tem interesse em colocar o filho dela para participar aqui do plano. É ótimo, seria perfeito. O plano ainda não está aprovado, né? Mas... Os primeiros participantes desse plano, isso eu não abro mão. Vai ser meu filho e minha esposa, tá? Isso eu não abro mão. Porque eu acredito no projeto, tá? Eu acho que é um plano bacana, que tem flexibilidade, é um plano que ele atende vários objetivos. Por exemplo, formar uma poupança para a faculdade. Pode ser um caminho, entendeu? Pode ser um caminho. Então, assim, é um plano que a gente está acreditando bastante, a gente está bem engajado nesse projeto, a nossa equipe tem trabalhado bastante, porque também envolve uma questão de mudança de mindset, porque antes a gente tinha os participantes vindo das empresas. Agora a gente vai ter que ter uma posição mais ativa de busca de participantes. Então, a gente tem que mudar um pouco o mindset. Então, a gente já tem trabalhado isso para emplacar esse plano. Tá? Então, a gente acredita bastante no desenvolvimento do Plano Família. Perfeito. A Vera pergunta aqui se a gente continua com os investimentos em imóveis, né, o que a gente tinha de aluguel, que estava deficitário. Se você puder falar um pouquinho dos imóveis, sim, por favor. O único imóvel que a gente tinha no portfólio era o imóvel da DGB, que a DGB ocupava lá em Osasco. Ele ficou vago no início de janeiro, mas em dezembro a gente tinha recebido uma proposta de venda, e a proposta foi aceita pelo Conselho Deliberativo. Começou o processo de diligência jurídica por parte dos compradores. Isso durou, foi até abril, maio, e aí com a pandemia, quase que o negócio não sai. Ia ser pago à vista, e eles pediram parcelamento, e aí envolve uma série de questões contratuais, eles queriam algumas garantias, eles queriam entrar no imóvel e já mexer, e depois, se no prazo de pagamento houvesse algum problema, eles queriam que a gente devolvesse o valor investido, a gente negou isso. Enfim, foi um processo longo de negociação, e em agosto a gente conseguiu vender o imóvel. Tá? E vendemos à vista, no valor de 60 milhões líquido de corretagem. A gente tinha contabilizado 71 milhões para esse imóvel, então ele deu um impacto na nossa cota de 0,80 no mês de agosto, por conta dessa diferença de valor. Mas a gente estava gastando lá, para manter o imóvel vazio, com segurança, a gente estava gastando em torno de 400 mil mês. Então, a gente... Qual que era o valor, Silvia? 400, qual que era o valor exato?
Eu sei que a gente gastou, acho que em 6 meses a gente deve ter gasto quase 1 milhão. Para manter Em torno de 400 mil mês. É isso mesmo, né? 400 mil mês, né? Fora o trabalho, porque assim, choveu, quebrou a telha. Lá vai o pessoal ligar para o Kleber para procurar alguém para ir lá arrumar. Então, assim, a gente não tem braço para fazer gestão de imóvel vazio, né? Enquanto ocupado, ele deu retorno. Teve a questão da recuperação judicial, que eles ficaram um tempo sem pagar, né? A gente entrou junto com os demais credores, né? A gente tem um valor a receber, né, da Abril, mas o ativo foi vendido e a gente aplicou esse recurso, a princípio, no CDI, que agora que a gente vai começar um processo de diversificação com a política de investimentos para 2021. Perfeito. Francisco Rafael diz para a gente, parabeniza aqui o nosso trabalho, sobre a questão de apresentação e transparência. Poxa, a gente sabe da responsabilidade que é cuidar do dinheiro dos outros e do nosso, que está aqui também. Então, transparência é nosso sobrenome, né, Cleber? Sim, a gente gosta de explicar bem detalhadas informações. Caso tenham dúvidas, liguem para a gente, tá? Isso. Liguem para a gente, porque a gente tem o maior prazer de atendê-los. E é isso que o Ricardo colocou. A gente gosta de fazer uma gestão transparente, e a gente também quer ouvi-los, né, com sugestões, críticas, porque a nossa gestão é baseada na melhoria contínua. Então, onde a gente puder, onde a gente tiver espaço para melhorar, a gente vai estar atuando. Perfeito. O Nelson Blecher pergunta aqui um pouco sobre como é que, considerando o desempenho histórico, né, e qual seria o nível ideal, assim, de retirada, né, para equilibrar o patrimônio ali em relação ao investimento. Essa pergunta é bastante difícil de responder, porque trabalhar com uma projeção futura que é o difícil. Mas considerando o passado histórico, é aquilo que a gente costuma dizer para todo participante que procura a inovar. O ideal é você, pensando em preservar o patrimônio que você acumulou, é fazer uma retirada com a média da rentabilidade que o plano vem oferecendo, e aí, se você ainda quiser preservar com a inflação, descontar aquilo que está acontecendo. No cenário agora, né, de taxa de juros mais baixa, vai ficar difícil. Então, pensando em aposentadoria aos 55 anos de idade, considerando expectativa de vida cada vez maior, a ideia é que você sempre possa programar o início da sua aposentadoria, mesmo mais para frente, porque aí você vai ter um tempo maior para poupar, para capitalizar isso, e vai usufruir melhor o seu benefício. Então, a resposta para essa pergunta é bastante difícil, depende muito do momento em que você está se aposentando, a expectativa de quanto você quer de benefício, quanto tempo que esse benefício pode durar para você, e aí a gente tem a nossa equipe à disposição, Nelson, quando você quiser conversar comigo, com atendimento, fica à vontade, a gente sempre faz esse trabalho individualmente, tá? Pode procurar a gente, tá? E agora, principalmente agora, com esse cenário de taxa de juros muito baixa, é importante vocês fazerem essa revisão, pelo menos anualmente, quem está recebendo benefício, quem está acumulando patrimônio, entra lá no site, usa o simulador para projetar, ver até quando o saldo dura, para quem está acumulando, para ver qual o valor de aposentadoria que você vai poder ter lá na frente. Então, é importante você, pelo menos uma vez por ano, fazer essa revisão para ver se você precisa aumentar a contribuição, se precisa ajustar alguma coisa, para não chegar lá na frente e você vai falar, putz, agora não dá mais tempo, entendeu? Então, é importante anualmente, pelo menos uma vez por ano, dar uma olhada, ver como está, e a gente pode auxiliar nessa questão de definir aí os aportes, aportes adicionais também está aberto, a qualquer momento pode ser feito, caso às vezes recebe algum valor de herança, etc., a gente também recebe esses recursos. Isso aí. O Adilson parabeniza a equipe também, muito obrigado, Adilson. A liberação do Plano Família acontecendo, obviamente a gente vai fazer uma divulgação em massa, e quanto maior a participação, melhor para todos nós, tá? A Helenice pergunta se a gente não tem como falar com o sindicato dos jornalistas ou dos gráficos, imagino que é para uma questão de adesão, né? A gente pensa em conversar com todo mundo, né? Assim que tiver um pouco mais estruturado
o desenho desse plano, ter a aprovação do conselho para a gente seguir em frente, a gente vai procurar falar não só com essas pessoas, a gente vai buscar o mercado aí e ver todas as possibilidades, porque a gente sabe que quanto mais gente participando, a diluição lá dos custos para todos fica muito melhor, né? A gente vai investir pesado nessa questão do plano família, primeiro, e aí depois a gente vai buscar a questão de associações, sindicatos, etc. Se vocês tiverem acesso a esses órgãos, procura a gente, isso pode facilitar, né, os estudos aqui para a gente poder criar um plano associativo. Tá? Exato. Quem tiver uma empresa ou algum desses órgãos interessado em oferecer um plano de previdência, depois a gente pode estar bem estruturado para conversar isso sim. A Vera pergunta sobre o valor a receber da Abril, imagino que ela fala da recuperação judicial, você tem uma ideia do valor, Kleber, que ainda está aberto? A gente tinha um valor, aproximadamente uns 10 milhões de valor acumulado, porque uma parte é de pagamento de aluguel, que era perto de 500 mil reais, e a outra parte era multa rescisória, então isso dava em torno de uns 10 milhões, mais ou menos, e isso vai ser pago acho que um plano de 15 anos lá, é o plano da recuperação judicial com pouca correção. Tá? Certo. A Letícia dá os parabéns também, obrigado, Letícia. A Vera complementa aqui sobre a questão da ANS já ter pensado em juntar plano de saúde com previdência, você considera uma boa ideia, e se, assim, não se fala mais nisso, você quer falar um pouco disso, Cláudio? Falo. Os fundos de pensão, antigamente, poderiam instituir planos de saúde, hoje não podem mais, tá? Então, não tem mais, pelo menos até agora, não é proibido fundos de pensão instituir planos de saúde. É isso. Bem, gente, quem mais quiser fazer perguntas, fiquem à vontade. Complemento só de tudo que o Kleber está dizendo, que o nosso plano é bastante flexível para a questão de contribuição, até mesmo um assistido, alguém que já está no momento de fazer as retiradas do saldo que ele tem ali no plano, eventualmente, né, recebeu um dinheiro e gostaria de usar aquilo para capitalizar ainda mais o patrimônio. Nosso plano de previdência é um ótimo veículo para isso, você coloca ali, desde que você saiba exatamente que o objetivo é aquele, né, é para sua previdência, porque a liquidez desse dinheiro depois investido no plano de previdência é um pouco diferente. Então, esse plano família vai poder ajudar nesse sentido da liquidez, tá? Por exemplo, o participante que tem um PGBL no banco, ele pode portar para esse plano família, ele ter um acesso maior de liquidez do que ele tem no plano atual, porque o plano atual ele só permite lá na aposentadoria, esse não, esse vai ter um pouquinho mais de liquidez, então até para benefício tributário também pode ser utilizado e tem mais liquidez, então é interessante avaliar também a possibilidade de participar desse plano. Perfeito, é isso. Que mais, gente? Uma questão que nossa equipe está sempre à disposição, né? A gente não está mais presencial, mas inclusive, se alguém em algum momento quiser fazer um atendimento individualizado por vídeo, pode mandar um e-mail lá para a gente agenda um horário, a gente faz o que é possível, tá? A gente quer realmente estar próximo e estar com esse canal sempre aberto. A gente tem as nossas redes sociais que estão aí, assim, se todo mundo puder lá compartilhar, o engajamento é sempre bacana, a gente tem muita iniciativa para a questão de comunicação no ano que vem, melhorar bastante isso, porque a gente vê que é uma necessidade, a gente precisa caminhar para isso, pensando na transparência, então a gente precisa estar sempre ali demonstrando tudo o que acontece na nossa entidade, né? A Letícia pergunta sobre o lançamento desse novo plano. Quer falar, Kleber? A gente está previsto no cronograma para agosto, a gente vai tentar antecipar, tá? Mas o cronograma inicial é agosto por conta principalmente da Previc, aprovação regulamentar de legislação, isso que eu acho que pode demorar um pouquinho mais, mas a gente vai, para a gente, quanto antes a gente colocar de pé esse plano, melhor. Então, a gente vai trabalhar forte no ano que vem para colocar isso de pé o mais breve possível.
Obrigado, Key. Um abraço, viu? É isso, a ideia é de que a gente tente para o ano que vem fazer, né, mais eventos como esse, Kleber, talvez trazendo eventos específicos, talvez num período até menor, para o pessoal ficar mais fácil participar, a gente convidando algumas pessoas para falar de alguns assuntos específicos, investimentos, né, que é sempre importante, sobre a melhoria dos benefícios, como é que está funcionando, a gente pretende, e até mesmo convidar alguns participantes, né, eventualmente alguém aí tem uma experiência de vida bacana para poder compartilhar com todo mundo, a gente tem visto que isso é bacana, tem funcionado bem, e a gente gostaria de fazer isso aqui para a nossa empresa, que é sempre muito bom, né? Então, a participação de todos é sempre muito importante. E façam sugestões também, se vocês tiverem algum tema que vocês acham que a gente deve se aprofundar, enviem um e-mail para a gente, façam sugestões, críticas, por favor, gente, fiquem à vontade para nos munir de informações para que a gente possa melhorar cada vez mais o nosso plano. Tá? Esse é o nosso objetivo principal. Aí, eu não tenho mais nada a acrescentar, Kleber, se quiser encerrar, pessoal. Tá. Gente, muito obrigado pela paciência de vocês, agradeço de coração, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, entre em contato com a gente, informe os amigos de vocês que eventualmente não participaram. A gente deve colocar esse vídeo no site, mas avisem eles do novo plano, tá? Isso é importante para que a gente possa ter uma adesão relevante, porque isso é bom para todos, tá? Todos saem ganhando com o aumento de patrimônio administrado pela Inovar. Tá bom, gente? A gente está à disposição, muito obrigado pela atenção de vocês. O Kleber, o Robson pergunta só se a gente vai aumentar a meta de 2021 para 10%. O que seria especificamente, o Robson, essa meta de 10%? Quer falar? Pode falar, Robson. Se quiser abrir o microfone. Está travado, Ricardo? Não, tá aberto. Todos que... Só para contextualizar essa questão de retorno, a gente, não sei se ficou muito claro, quando a gente busca um determinado retorno, tem um risco associado a isso. Então, quanto maior o retorno, maior o risco que a gente vai ter que correr. Então, como que a gente escolhe a alocação de recursos e o retorno que a gente projeta? Olhando a base de participantes que a gente tem. Então, assim, como eu coloquei, 60% do patrimônio é de gente que já é aposentada ou está prestes a se aposentar. E tem o 40% de gente que está acumulando. Então, eu tenho que fazer um casamento aí para não tomar muito risco e gerar retorno. Então, a gente acredita que esse 7,8 nominal, que a gente está estimando para o ano que vem, é razoável, que vai dar um ganho de uns 4,5% acima da inflação. Se a gente fosse buscar os 10%, a gente ia ter que correr muito mais risco. E a gente não acha prudente aumentar o risco do nosso portfólio. Isso, Kleber. Acho que podemos encerrar, agradecer a presença de todos, né? Muito Obrigado. bom tê-los aqui conosco. A gente volta a se falar, a gente provavelmente vai fazer outras, e eu agradeço de coração a participação de vocês. Tá bom? Perfeito, gente. Muito obrigado, um abraço, bom fim de semana a todos. E sempre... Até uma próxima. Kleber,
pessoal da Brilprev, ótimo, viu? Gostei de falar com vocês, uma bela apresentação, tá?